Exército israelense divulga informações bombásticas e polêmicas do que seria uma relação intrínseca entre a UNRWA, que é a agência especializada nos refugiados palestinos, e uma ligação intrínseca com o Hamas. Túneis subterrâneos ali do Hamas tinham como um dos pontos principais a sede dessa organização, inclusive com infraestrutura de eletricidade e tal, entre outras coisas. Será que isso comprova então que a ONU de fato é uma organização pró-Hamas? Vamos discutir aqui no vídeo, inclusive também a justificativa da organização. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o que talvez seria o sonho, entre aspas, do Irã se realizando, porque países mais neutros em relação à postura israelense, como por exemplo Egito e Arábia Saudita, consideram que será uma linha vermelha ultrapassada a ação ofensiva de Israel na região de Rafah. Vai lembrar, pessoal, que Israel considera que ainda faltam 4 grandes batalhões do Hamas para serem capturados e todos eles estão no sul de Gaza. O que será que isso significa para a estabilidade do Oriente Médio? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pra quem não me segue no Instagram, pessoal, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira apoiar financeiramente aqui o canal, para que eu continue sempre produzindo conteúdos diários, independente da localização, tal, né? Por exemplo, não estou na minha residência habitual, vocês podem perceber, mas tenho um compromisso aqui, galera, firmado, de estar sempre produzindo conteúdos voltados para informação, né? Enfim, para o debate dos acontecimentos geopolíticos contemporâneos. Tamo junto, pessoal. Então segue lá. Caso você não puder e não quiser, galera, só seu like, engajamento e presença já tá sensacional também. Belezinha? Então bora lá pro vídeo. Essa notícia, eu não diria que ela é nova, porque essa denúncia já tinha sido feita antes por Israel. Sim, nós temos uma agência da ONU que ela é especializada nos refugiados palestinos. Inclusive, ela existe desde que a gente teve a primeira guerra entre Israel e, na verdade, entre os judeus, né? Porque nem existia Israel ainda. Mas a guerra de formação de Israel, que você gerou um grande número de refugiados palestinos, essa agência existe, atuando na Síria, no Líbano, claro, pessoal, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, né? Na Jordânia, em outras posições do Oriente Médio. Israel, isso faz mais ou menos umas 2, 3 semanas, mas já tinha denúncias, inclusive anteriores, considera que essa organização, na verdade, não é uma organização pró-Palestina, é uma organização pró-Hamas, que a gente sabe que são coisas diferentes. E talvez a grande prova disso seja justamente, cara, as questões que estão relacionadas às denúncias de Israel de que essa organização não só teria sido complacente, mas alguns dos seus membros teriam organizado os ataques do dia 7 de outubro, que começou não, né, mas que intensificou, pelo menos no momento, todos esses grandes conflitos atuais. Segundo denúncias de Israel, as pessoas que ali trabalham não só são familiares, não familiares distantes, familiares de primeiro grau, tal, de membros da Jihad Islâmica como do Hamas, mas como seus principais líderes trabalham para o Hamas e para a Jihad Islâmica. Além disso, alguns dos membros participaram dos ataques e outros membros, os tutores, professores, eles comemoraram, frente aos palestinos, frente a outras pessoas ali, os ataques que foram feitos contra Israel. Ou seja, uma agência que teoricamente trabalha pela paz, trabalha por uma questão muito mais humanitária. E, galera, convenhamos, precisa nesse momento, principalmente agora com a ofensiva em Rafah, a gente vai discutir daqui a pouquinho sobre isso, estaria muito mais sendo utilizado como uma organização política para fazer ataques contra Israel e para perpetrar na cabeça da população que sim, Israel é o grande vilão e precisa ser eliminado. Um pensamento ligado ao Hamas e à Jihad Islâmica. Não bastasse as denúncias, as provas que Israel está alegando que está distribuindo para a ONU, Israel ontem divulgou alguns vídeos que mostram que os túneis do Hamas, inclusive alguns tendo inclusive alagados, tá? A gente já discutiu em vídeos passados sobre isso. Tem ali uma intrínseca ligação, tem uma complexa rede que tinha em um dos seus pontos finais a sede da organização. E essa ofensiva que Israel fez nesses túneis, inclusive percebeu que na organização você tinha munições, espingardas, equipamentos, tudo que era ligado a combate, à guerrilha. Ou seja, segundo Israel, não há dúvidas, pelo sistema de eletricidade ligado, que inclusive conectava aos túneis do Hamas, pelos equipamentos, pelas munições, por tudo que existia, aquela instituição, pelo menos a sede dela, além de todos os outros trabalhadores, estavam sendo utilizados
para combater Israel. Estavam sendo utilizados pelo Hamas. Essas denúncias que aconteceram, né, iniciaram mais ou menos 2, 3 semanas, já fez com que grande parte do financiamento dessa organização, ou seja, Alemanha, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, dentre outros países, cortassem o repasse de verbas. A gente fala de mais da metade do financiamento já foi cancelado, e de novo, reforço, hein? No momento em que a gente tem, na faixa de Gaza, pouco mais de 2 milhões, sendo que 1,8, 1,9 estão deslocados. É o momento em que mais precisa de ajuda humanitária. Por exemplo, Rafah, que a gente vai discutir no vídeo daqui a pouquinho, é um território que tinha, antes do dia 7 de outubro, cerca de 280 mil pessoas. Agora conta com praticamente 1,4 milhão. E muito possivelmente com uma forte ofensiva israelense no futuro próximo, sendo que alguns bombardeamentos já aconteceram, entende? Então é uma situação extremamente delicada e que está se comprovando, pelo menos segundo Israel, segundo as imagens, eu vou passar aqui a imagem também da organização da ONU, que eles trabalham em prol do Hamas. Quando foi perguntado, né, para o Lazzarini, que é a grande liderança dessa organização que visa aí cuidar das questões humanitárias para os palestinos, ele fala que realmente ele não consegue comentar sobre isso, se é verdadeiro ou se é falso, porque, segundo ele, eles abandonaram aquela região, né, aquela sede, desde o dia 12 de outubro. Então pode ser que realmente Israel esteja falando a verdade e que o Hamas pegou todas aquelas instituições que foram abandonadas por mando de Israel, que obrigaram as pessoas a sair daquelas posições, né, a sair da sede da ONU, e aquilo passou a ser utilizado como centro de logística do Hamas. Mas que jamais a UNRWA não é utilizada como base para grupo terror, não, na verdade, né, para o Hamas, porque eles não chamam de grupo terror, né, vocês sabem o que eu estou falando, tá bom? O que Israel fala é que possivelmente não haveria, vamos colocar aí mais ou menos, uns 3 meses, praticamente 4 meses de conflito. Não teria tempo hábil para que uma infraestrutura fosse construída e que o túnel passasse debaixo da organização apenas em 4 meses. E que tudo isso é uma coisa anterior ao conflito. Cara, independente, tá? Porque assim, a gente vai ter que deixar nas investigações para ver o que de fato vai acontecer. O que vocês têm que ter a noção é que isso coloca muito em risco a credibilidade. Não só dessa instituição, mas como da própria ONU. Porque o Antônio Guterres, por exemplo, defendeu a instituição, cara, com, assim, muita força, entende? O Lazzarini, por exemplo, que era a grande liderança, falou que pode confiar, os financiamentos eles podem continuar, porque a organização só tem fins humanitários. E claro, grande parte das pessoas que ali trabalham são palestinos, então alguns vão ter ligação com Jihad Islâmica, Hamas, etc. Mas que não é um grupo que pensa no combate, não é um grupo que pensa nos ataques, vamos colocar assim. Professor, mas mesmo que seja, é apenas uma organização. A gente tem que ver isso, né? Se realmente são pessoas que trabalham na organização que têm relação com o Hamas, se a própria instituição, UNRWA, que tem ligação com o Hamas, ou se não, ou se é a ONU, né? Lembrando que Israel já fez alguns ataques consecutivos aí à ONU, considerando que a ONU trabalha muito mais em prol dos palestinos do que exatamente em prol de Israel. E você, galera, acha que a ONU como um todo tem ligação com o Hamas? Deixa aí nos comentários. Para finalizar, pessoal, a gente teve também uma notícia super relevante, que nem eu falo para vocês, né? O Irã, ele vê esse conflito como uma oportunidade para afastar a influência não só de Israel do Oriente Médio, mas eu diria do próprio Estados Unidos. Quando a gente estava no governo Trump, o Trump ele conseguiu aproximar Israel de alguns parceiros do Oriente Médio, ou do Norte da África. Fez ali acordo, pessoal, com Marrocos, fez acordo com Bahrein, fez acordo com os Emirados Árabes, os chamados Acordos de Abraão, e estava tentando ali estabelecer algum tipo de aproximação com a Arábia Saudita e com outros países mais relevantes da geopolítica do Oriente Médio. Pois bem, galera, Israel agora anunciou que o último reduto do Hamas é, de fato, a cidade ou a região de Rafah. A região de Rafah, que está na fronteira com o Egito. A gente sabe que desde o início dos ataques, Israel começou a atacar pelo norte, passando ali pela cidade de Gaza, por Khan Yunis, e agora anunciou, Benjamin Netanyahu, né, que o último reduto, que 4 batalhões do Hamas ainda estão posicionados em Rafah. Inclusive, segundo notícias divulgadas ontem, Israel, que já começou a fazer alguns ataques muito mais localizados, conseguiu matar 3 lideranças, assim, mas de alto escalão mesmo, do Hamas na cidade de Rafah. Então Israel falou que vai precisar fazer uma incursão naquele território. Só que temos um grande problema.
aquele território hoje é uma região que tem, como eu falei para vocês no início do vídeo, 1,4 milhão de pessoas e tinha 280 mil anteriormente. Estamos falando que mesmo que existam pessoas, enfim, do Hamas, combatentes, possivelmente a maior parte ali são civis. Israel vai fazer um ataque com tanta força assim? Vai começar a bombardear? A gente fala, galera, das previsões, e não é previsão de grupo contra Israel não, tá? Previsão dos Estados Unidos, previsão da União Europeia. Que se Israel fizer de fato os ataques muito fortes, isso pode colocar em risco a vida de dezenas de milhares de pessoas. Lembrando que, segundo a contabilização da Palestina, a gente já teve cerca de 30 mil mortes. Israel não divulga, né, esses números, tá? E também, não sei, enfim, tá? Vamos colocar aí 30 mil aproximadamente. Se isso aumentar bastante, a gente já teve declaração, Antony Blinken, Israel tem que ter mais humanidade. Tivemos declarações do Biden, Israel está indo longe demais. E agora, talvez, como eu falei para vocês, né, o grande sonho do Irã, que era desestabilizar e fazer Estados Unidos e Israel perderem apoio da comunidade internacional, pode estar se realizando. O Egito tem um acordo com Israel desde 1979, o chamado Acordo de Camp David. Na época, Israel devolveu a península do Sinai, que tinha sido conquistado na Guerra dos 6 Dias, e em troca, o Egito concedeu o reconhecimento e a aceitação da existência do Estado de Israel. O Egito considerou, porque se você observar o mapa, beleza, né, estamos atacando pelo norte e tal. Agora, 1,4 milhão de pessoas estão ali enclausuradas, vamos colocar, na região de Rafah. Israel faz o ataque, para onde que eles vão? O Egito não abre a fronteira não, tá? O Egito vai deixar a fronteira fechada. O Egito mandou, inclusive, blindados para a região, entende? Se de fato esse ataque acontecer, a tendência é que haja um êxodo de palestinos. Para onde? O Egito considerou que isso pode, inclusive, romper o acordo que dura mais de 45 anos entre Egito e Israel. A gente teve, por exemplo, a Arábia Saudita, que é outro país que está insatisfeito com a postura israelense, mas que antes dos ataques até estava negociando para aceitar a existência do Estado de Israel, em troca de alguns favores, contrapartidas militares dos Estados Unidos, anunciando que se isso de fato acontecer, vai trazer, galera, para a região, segundo eles, uma deportação forçada, e por isso eles exigem um imediato cessar-fogo, que esse eventual ataque é uma violação do direito internacional, e inclusive pede para que o Conselho de Segurança da ONU intervenha na região e cesse os ataques de Israel, anunciando que possíveis consequências drásticas podem acontecer para Israel. Com o Egito se pronunciando, com a Arábia Saudita se pronunciando, países relevantes, mas todo aquele chamado eixo da resistência, autodenominado, liderado pelo Irã, talvez o sonho de combate a Israel, de combate aos Estados Unidos por parte do Irã, possa dar certo. Como eu falei, galera, o Israel alega que os ataques eles são meramente para questões de combate às lideranças do Hamas. Lembrando que Israel já falou no passado que poderia fazer tanto um Estado palestino na península do Sinai, que hoje pertence ao Egito, o Egito rechaça essa hipótese, ou construir ilhas artificiais no Mediterrâneo para deslocar os palestinos, ou até mesmo pegar algumas ilhas gregas no Mediterrâneo para colocar o povo palestino. Isso é um deslocamento forçado, como a Arábia Saudita disse, viola o direito internacional. Israel promete que fará um plano de fuga para a população palestina. Como isso vai se dar? Galera, convenhamos que eu não sei, mas Israel, pelo menos nas declarações abertas, disse que não vai violar o direito do povo palestino. E aí, galera, você acredita nas palavras de Benjamin Netanyahu? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.